Olá, como é que vocês estão? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana para a gente estudar a palavra, parar um pouquinho para a gente ver o que o Senhor tem a nos ensinar nessa semana. Com certeza, essa oração do Pai Nosso que estamos vendo aí nas nossas células, essa oração ela tem muito a nos ensinar de relacionamento com o nosso Deus, de quem Ele é, o que Ele tem de propósito para a nossa vida. Então, que em nome de Jesus, essa seja mais uma semana que a gente absorva um pouquinho mais daquilo que Ele tem para nos ensinar. É muito bom nesse tempo que estamos vivendo, saber que temos esse Pai amoroso, que cuida de nós, que nos supre, que está conosco a todo momento, que deseja dar coisas muito especiais, muito maravilhosas, como Ele sempre faz para os seus filhos. É muito bom saber que esse Pai, Ele deseja se revelar a nós, se revelar como, não apenas como esse Pai amoroso, mas se revelar em tudo que nós vemos, se revelar nos detalhes da nossa vida, revelar o seu caráter, revelar o seu amor, revelar o seu propósito. Então, que essa seja mais uma semana que a gente receba uma porção dessa oração que nós estamos estudando nas nossas células. Hoje, nós ainda vamos ver o verso 10, vamos finalizar o verso 10 de Mateus capítulo 6. A partezinha que nós vamos ver hoje é bem maravilhosa daquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós já vimos quem Ele é, já vimos como Ele deseja se revelar a nós. E agora, nesse texto que nós vamos ver hoje, Ele agora traz para nós algo dele, algo que Ele deseja para a nossa vida, algo que Ele preparou, planejou para a nossa vida. O texto de Mateus 6:10 diz assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós vamos orar no final sobre isso, mas eu gostaria de fazer uma oração agora para que o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções estejam aí preparadas para aquilo que o Senhor quer ministrar e que Ele ministre de uma maneira muito especial na minha vida e na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos por esse tempo. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus que não muda, o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, o Senhor será o mesmo amanhã. Muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que promete cada uma das suas promessas. O Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus leal. O Senhor é um Deus que a todo instante tem ministrado o nosso coração, de que as circunstâncias, elas podem estar como for, mas o Senhor continua sendo o mesmo, e isso é o mais importante. Que aquilo que nós cremos é o mais importante do que aquilo que nós vemos. Por isso, Senhor, nós queremos abrir o nosso coração, levar, meu Deus, a nossa mente, as nossas emoções ao Senhor e pedir para que o Senhor venha e ministre o nosso coração nesse momento. Que o Senhor fale conosco, Senhor, de uma maneira muito especial, como o Senhor sempre fala. É essa a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui Jesus, ele ensinando,
né, aos seus discípulos e agora a nós, né, sobre como orar, o que orar, deixando um modelo, né, de oração não para ser decorado, simplesmente, não para ser repetido, mas para que a gente descubra cada princípio, cada ensinamento nessa oração. E aqui ele fala, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu gosto muito de uma versão que fala assim, faça-se a tua vontade tão perfeita como ela é feita no céu, que ela seja feita na terra. Né? Que a vontade de Deus estabeleça de uma maneira perfeita, como ela é feita no céu. No céu, a vontade de Deus é plena. Então, que isso também seja verdade aqui na terra, na nossa vida. Mas o enfoque aqui que o autor traz, lembrando que nós estamos vendo, né, a oração do Pai Nosso, baseado no livro A Psiquiatria de Deus, e o enfoque que o autor traz é um enfoque bem interessante, e ele fala que quando a gente lê, né, esse pedacinho, faça-se a tua vontade, Jesus ele está já colocando algo muito claro, né, para que a gente já entenda isso na hora de fazer essa oração. Ele fala sobre reconhecer a soberania de Deus, que Deus ele é soberano. E o que isso quer dizer? Que a vontade de Deus é a prioridade, é o mais importante, porque Ele é Deus. Ele sabe o que é o melhor. Ele sabe o que é o melhor para a terra, para o mundo, para a humanidade e para a nossa vida, para a minha e para a sua vida. Então, entendendo a soberania de Deus, quer dizer, Ele está acima da minha vontade. A vontade dele é muito melhor do que a minha. E a vontade dele, por ele ser um Deus soberano, precisa ser aceita, precisa ser vivida, porque ele é Deus. Então, começar a ler esse pedacinho da oração já com esse entendimento. Né? Quando nós oramos, ter o entendimento e reconhecimento de que Deus é soberano. E aí, por isso, nós oramos, Senhor, que seja feita a tua vontade. Jesus, ele fez essa oração. Ele orou. Lembra lá no Getsemane, um pouquinho antes dele ser preso, um pouquinho antes dele ser levado para julgamento e ir para a cruz. Ali no Getsemane, Jesus ele ora, não se faça a minha vontade, e sim a tua, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que a vontade de Deus era melhor do que a dele. Ele ainda fala, Senhor, se for possível, passa esse cálice de mim, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. E quando Jesus ora, a gente vê que em consequência dessa submissão, de submeter-se à soberania de Deus, o que acontece? Ele vai para o Calvário, onde ele vai para a cruz e morre. Vamos ver um outro exemplo. Né? Nós temos inúmeros exemplos de homens e mulheres que se submeteram à vontade de Deus, reconheceram a soberania de Deus e buscaram a vontade de Deus para a sua vida. Mas vamos ver um outro exemplo. Nós temos o exemplo de Jó. Jó, ele perdeu a sua riqueza, ele perdeu os filhos, ele sofreu uma grave enfermidade e a esposa dele o abandonou. Então Jó estava nesse momento terrível da vida dele, perdeu tudo que ele tinha, riquezas, bens, perdeu todos os filhos, ficou extremamente enfermo, uma enfermidade que o incomodava demais, e a esposa dele o abandonou. E nesse momento da vida dele, ele diz assim, Jó 1:21, ele diz assim, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Então ele atribui tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele à vontade de Deus. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Jesus também disse, faça-se a tua vontade. E a vontade de Deus então foi feita. Qual era a vontade de Deus? Ele vai para a cruz e ele morre. Né? E olhando por esse enfoque aqui, nós podemos entender que muitas pessoas também,
Quando elas estão passando por situações difíceis, situações de mágoa, de tristeza, elas falam, isso é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Parece que muitas pessoas acreditam que a intenção de Deus e a vontade de Deus é algo desagradável, é algo ruim. E se a gente lê esses textos aqui, a gente fala, poxa, né? Se submeter à vontade de Deus e olha o que aconteceu. Mas é muito importante que a gente entenda algo. Que a gente entenda que a vontade de Deus, ela é plena e muitas vezes nós não vamos entendê-la de uma maneira integral, de uma maneira completa naquele momento. Ela vai se revelando aos poucos, né? E em muitos momentos a gente pode até chegar à conclusão aqui, olhando esses textos, né? A gente pode chegar à conclusão, poxa, a vontade de Deus é muito difícil, a vontade de Deus parece que está me levando num caminho que eu não gostaria de ir. Está me fazendo viver coisas que se eu pudesse escolher eu não viveria. Mas é importante que a gente entenda, né, que a vontade de Deus é algo maravilhoso. E por que a gente pode entender isso? Que, por exemplo, coisas muito boas também são vontades de Deus. Por exemplo, aqui o autor ele coloca, o amanhecer também é a vontade de Deus. Há um tempo, há estações, né, há um tempo de colheita, que resulta em alimento para a gente, vestuário, né, sem o qual a gente não teria vida na terra, e isso é parte da vontade de Deus. Nós podemos chegar à conclusão que coisas boas na vida das pessoas superam em muito as más. O autor até coloca, eu achei bem interessante, que ele coloca assim, há mais alvoradas que desastres. Deus, ele providencia, né, coisas muito boas e basta a gente olhar para elas, basta a gente prestar atenção, a gente vai encontrar coisas muito boas que vão superar as coisas que são ruins. Nós estamos vivendo num tempo muito angustiante para muitas pessoas, um tempo muito difícil para todas as pessoas, um tempo incerto. E se a gente ficar olhando só para esse enfoque, nós vamos encontrar muitas coisas ruins nesse tempo. Muitas notícias ruins nesse tempo. Nós vamos chegar a conclusões de que esse tempo está terrível. Mas se a gente parar para olhar de uma perspectiva um pouco diferente, se a gente começar a olhar pela ótica de Deus, pela ótica das promessas de Deus, pela ótica de quem Deus é, olhar ao nosso redor com uma atenção diferente, a gente vai começar a ver coisas muito boas, coisas muito significativas nesse tempo acontecendo, né? Então, olhar por um aspecto negativo, dizendo a vontade de Deus sempre é uma vontade que vai me levar a lugares que eu não gostaria, vai me fazer viver coisas que eu não gostaria, é um enfoque muito errado quando nós falamos sobre a vontade de Deus, né? Nós precisamos olhar por uma perspectiva correta. E é isso que a oração nos ensina a fazer. Mas vamos lá, vamos continuar. É muito importante a gente olhar como nós, e aí a gente tem que trazer para a nossa vida, como nós encaramos esse assunto, vontade de Deus. Como é que você encara quando você ouve falar a vontade de Deus? Seja feita a vontade de Deus. Isso é muito importante. Né? Como é que você encara isso? Será que você encara da maneira como nós estávamos falando antes? Né? Com medo, com insegurança, com o pé atrás, falando eu não sei bem, né? Se isso não vai me levar a lugares e situações que eu não gostaria. Ou se você olha e fala a vontade de Deus, uma vontade plena, uma vontade especial, uma vontade maravilhosa, né? Porque Ele é Deus. Então precisamos entender qual é o conceito que nós temos, como nós encaramos esse assunto. Isso é extremamente importante. E a oração do Pai Nosso, ela nos leva a essa reflexão.
Nos leva a fazer esse tipo de reflexão. Né? E só que aí ela vai nos explicando qual a maneira correta de olhar essa proposta de Deus trazer a vontade dele para a nossa vida. Jesus ele não diz apenas seja feita a tua vontade, mas ele fala seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando nós pensamos sobre céu, com certeza nós podemos chegar a algumas conclusões do que significa, né, o céu. A gente tem a Bíblia também para nos explicar. Aqui o autor ele cita Apocalipse 21, onde fala, né, do céu, como será depois que Jesus voltar. Mas hoje mesmo a gente pode pensar o que significa o céu para a gente. E eu acho que com certeza a gente chega às mesmas conclusões, que é um lugar de paz, de plenitude, de uma alegria plena, de uma alegria perfeita. É um lugar onde não existe dor, não existe sofrimento, não existe lágrima. Né? É um lugar perfeito. É o lugar onde Deus está. E com certeza todas essas coisas, né, que nós associamos ao céu são coisas que nós gostaríamos de ver aqui na Terra. Né? E aí a gente chega à conclusão que a vontade de Deus é que essas coisas realmente aconteçam na nossa vida hoje. Não apenas lá no futuro, lá em Apocalipse, quando todas essas coisas acontecerem. Mas é a vontade de Deus que o melhor venha sobre a nossa vida. Existe um texto muito claro e maravilhoso que diz que ele quer fazer na nossa vida infinitamente mais do que aquilo que a gente pede, do que aquilo que a gente precisa, do que aquilo que a gente pensa. Então, a vontade de Deus é uma vontade maravilhosa. E a Bíblia ela é recheada de textos para nos mostrar isso. Então, nós precisamos ter a nossa perspectiva nisso. Por quê? Porque Ele é Deus, o Deus soberano. O Deus que sabe de todas as coisas. Ele não está só preso como nós ao nosso tempo presente. Aquilo que a gente está vivendo agora, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a algumas horas. Quem dirá amanhã ou no futuro. Mas Deus sabe de todas as coisas. E a vontade dele é preparada na nossa vida sob essa perspectiva. Deus sabe o hoje, mas Deus sabe o nosso futuro. Ele sabe tudo que vai acontecer na nossa vida. E por isso, independente do que esteja acontecendo hoje, independente do que entendemos da vontade dele hoje, nós podemos olhar por essa perspectiva de que Deus tem aquilo que é maravilhoso. A vontade dele é maravilhosa para a nossa vida. Por isso nós podemos descansar, por isso nós podemos crer. E por isso nós podemos orar, seja feita a tua vontade na nossa vida. Infelizmente, muitas pessoas nunca saberão qual é a vontade de Deus para a vida delas. Muitas pessoas. Por quê? Deus ele não se revela a quem não o busca com seriedade. Isso é algo muito importante da gente pensar. Para que a gente conheça a vontade de Deus, ele precisa revelar a vontade dele para a nossa vida. Agora, as pessoas que buscam a ele apressadamente, né? Aqueles que não o buscam com seriedade, não tem como ouvir, não tem como entender aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele tem a dizer. Também existem pessoas que meio que dizem assim, né? Senhor, aqui está a minha vontade. E aí eu espero que o Senhor aprove a minha vontade. Isso é perder tempo, porque a oração é muito clara em dizer, não é a minha vontade, mas que seja feita a vontade dele na nossa vida. Existem pessoas também que dizem assim, ok, eu vou orar, vou pedir para que a tua vontade venha, mas primeiro eu preciso saber se eu vou gostar dela. Né? E também não funciona dessa maneira. Né? Ah, Senhor, fala a tua vontade, aí eu vou ver se eu aceito, se eu concordo. Né? Não funciona assim. A oração só diz, seja feita a tua vontade. Eu não sei qual é, o Senhor vai me revelar, mas antes que o Senhor me revele, eu já creio, porque quem o Senhor é,
né? O Senhor é um Deus soberano, meu Pai de amor. Então a tua vontade com certeza é a melhor coisa para a minha vida. Então eu quero a tua vontade. A gente ora recebendo e pedindo a vontade de Deus antes de saber qual é. É assim que funciona, né? Somente aqueles que sinceramente desejam fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, somente aqueles que confiam em Deus o suficiente para se submeterem irão realmente conhecer qual é a vontade de Deus. Aqui nessa oração, nós podemos extrair alguns princípios muito importantes para a nossa vida. Primeiro, Deus é soberano. A vontade dele é soberana. E a vontade dele é o melhor para a minha vida. E entendendo isso, eu me submeto. Aqui há um outro princípio. Eu me submeto à vontade dele. Isso não quer dizer que a gente não tenha vontade, nós temos, e muitas, né? Mas nós estamos renunciando como Jesus fez. Nós estamos renunciando à nossa vontade. Nós estamos dizendo, nesse momento eu gostaria de fazer isso, mas eu renuncio porque eu quero a tua vontade. Eu me submeto à tua vontade. Eu gostaria de ir naquela direção, mas o Senhor está falando que é a tua vontade, é que é essa a direção. Então eu me submeto a isso. Essa oração, ela nos ensina esses princípios. Muitas vezes, nós encontramos obstáculos para nos submeter à vontade de Deus. Porque a nossa preocupação, ela está muito, a nossa atenção, o nosso foco está muito nas situações imediatas, porque é o que a gente vê. Deus, ele vê a nossa vida como um todo. Por exemplo, Jesus, ele se submeteu à vontade de Deus, lá no Getsemane, como a gente viu no começo. E, por se submeter à vontade de Deus, ele foi para a cruz. Aquilo era o imediato que estava acontecendo. Mas vamos ampliar aí, né? E vamos entender que depois da cruz houve um túmulo, ele morreu. Mas depois desse túmulo existiu um túmulo vazio e um mundo redimido. Essa era a vontade de Deus. Era o complemento de tudo o que estava acontecendo. Então, a vontade de Deus não era apenas que ele fosse à cruz, mas a vontade de Deus é que ele ressuscitasse, que ele redimisse o mundo. Deus, ele vê o todo. O todo. Por isso nós podemos dizer com toda a segurança: faça-se a tua vontade. Porque ele é um pai amoroso. E é um pai amoroso que conhece os seus filhos melhor do que os próprios filhos. Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Muitas vezes nós achamos que queremos algo, mas ele nos conhece profundamente. E ele com certeza sabe se aquilo realmente é legítimo ou não, se aquilo realmente é o que nós estamos precisando ou sentindo, inclusive, naquele momento. Porque as nossas emoções, elas muitas vezes nos enganam. A maneira como nós olhamos o nosso imediato, muitas vezes nos enganam. Porque daqui um pouquinho, as coisas já mudaram. E aquilo que a gente imaginava já não é mais. Mas Deus, ele não é pego de surpresa assim, porque ele conhece tudo na nossa vida. Ele conhece o agora, mas ele conhece o nosso futuro. Ele sabe de todas as coisas. Por isso nós podemos dizer com muita confiança: Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida, porque ela com certeza é a melhor coisa para mim. E ela vai completar em algo magnífico, porque é isso que Deus faz. É isso que ele faz. Nós podemos ter essa certeza, essa confiança de que a vontade dele é a melhor coisa que nós podemos orar pedindo. E nós podemos ter também a certeza que se nós fizermos
a vontade de Deus hoje, se nós nos submetermos à vontade dele na nossa vida, se nós buscarmos, orarmos, para que a vontade dele seja feita na nossa vida hoje, com certeza, o amanhã, o nosso amanhã, será regido pela vontade dele também. Nós estamos pedindo, faça-se a tua vontade na minha vida hoje. E nós podemos ter a certeza de que não apenas o hoje, mas o amanhã, o nosso futuro, estará cuidado por ele. Quando nós nos submetemos à vontade do Senhor, ele se responsabiliza pelo nosso futuro. Ele se responsabiliza em fazer a vontade dele ser realizada hoje e por toda a nossa vida. Eu quero terminar lendo um texto que diz isso. O texto de Jeremias, capítulo 29, verso 11, diz assim: porque sou eu, Deus está falando, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus sabe o que ele tem para nós, qual é a vontade dele para a nossa vida. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. A vontade de Deus, ela é plena, ela é magnífica como ele é. A vontade de Deus é a melhor coisa na nossa vida. A vontade de Deus, ela se estabelece para que aquilo que ele tem como plano seja realizado. Que a gente viva a vontade dele, viva os planos, os propósitos dele na nossa vida. E a cada dia, a cada instante, o plano dele está se descortinando na nossa vida. Talvez a gente entenda um pouquinho hoje, a gente vai entender um pouquinho mais amanhã, a gente vai entender um pouquinho mais daqui a um tempo. Daqui a um tempo as coisas vão fazer muito mais sentido do que elas fazem hoje. Mas por que isso acontece? Porque, antes de tudo, nós nos submetemos a esse Deus dizendo: o Senhor é o meu Pai, e eu sei que como meu Pai, o Senhor sabe o que é o melhor para mim. Então, eu quero dizer que a tua vontade é mais importante que a minha. Eu quero dizer que a minha vontade eu deixo de lado e recebo a tua. Eu sei que o Senhor é um Pai amoroso. Então eu me submeto entendendo que aquilo que o Senhor tem para mim é muito, infinitamente melhor do que eu escolheria, do que eu faria como opção na minha vida. Por isso eu me submeto. A oração do Pai Nosso, ela nos ensina que quando nós ousamos orar, faça-se a tua vontade. Antes disso, nós já entendemos quem Ele é. Nós cremos nele, nós confiamos nele, nós sabemos com total certeza que Ele é o meu Deus, Ele é seu Deus, Ele é o nosso Pai de amor, Ele é aquele que se revela de uma maneira maravilhosa a nós. Então, por isso, nós podemos, de uma maneira confiante, por isso nós podemos nos submeter, dizendo: Senhor, faça-se a tua vontade. E a vontade maravilhosa dele, com certeza, será feita. Quando um coração assim se abre para ele. Nós vamos orar agora, pedindo para que essa oração seja uma verdade na nossa vida. Que essa oração se
concretize a cada dia da nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar um pouquinho? Senhor, nós queremos te louvar. Nós queremos, Pai, te engrandecer. Reconhecer a tua soberania. O Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. O Senhor é aquele que está no mais alto trono. O Senhor é aquele que governa todas as coisas. O Senhor é aquele que, com a sua palavra, trouxe à existência aquilo que não existia. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é aquele magnífico, ao qual os anjos a todo instante dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E o Senhor é aquele que se revela a nós como nosso Pai. O nosso Pai que nos ama de uma maneira tão profunda. Nós te louvamos e agradecemos. Porque o Senhor é aquele que vem e diz o quanto o Senhor nos ama. O quanto o Senhor quer cuidar, nos proteger. O Senhor é aquele que quer, ó Deus, de uma maneira tão maravilhosa, nos conduzir no caminho que o Senhor tem. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos. E Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina a pedir. Pedir a tua vontade, que é tão plena e maravilhosa. Pedir a tua vontade na nossa vida. Senhor, que a cada dia, nós aprendamos um pouquinho mais sobre a tua vontade. Que os nossos ouvidos, que a nossa atenção, que os nossos pensamentos, eles estejam, Senhor, de uma maneira muito especial, prontos para ouvir, para reconhecer aquilo que o Senhor está mostrando, aquilo que o Senhor está dizendo, aquilo que o Senhor está dando de direção, revelando a nós. Que a nossa atenção esteja nisso, Senhor. Que não percamos nada daquilo que o Senhor tem para revelar a nós. Daquilo que é a tua vontade para a vida de cada um de nós, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Oramos para que o Senhor nos ajude a cada dia a seguirmos o exemplo de Jesus e nos submetermos à tua vontade. A dizermos, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, em nome de Jesus. Que essa seja a nossa oração. Em nome de Jesus nós pedimos e nós te agradecemos. Amém, amém. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe de uma maneira muito especial. Aqui eu estou me lembrando daquilo que a Bíblia fala de José, e eu gosto muito de orar sobre isso, que tudo que nós fizermos prospere, que eu quero orar, pedir isso ao Senhor, que aquilo que você fizer, aquilo que cada um de vocês fizerem, prospere, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, que o Senhor traga nesse tempo coisas muito, muito especiais, que nesse tempo ele se revele de uma maneira muito gostosa, que ele traga direções muito claras e que nos surpreendam, porque é isso que Deus faz. Ele é maravilhoso em tudo que ele faz, né? Então, muito obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês e a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Até mais.